Fala galera, agora chegou o momento mais importante. Que momento é esse? É o momento de responder questões. Momento bom, momento abençoado. Vamos lá. Interpretação de texto, questão 1. E aí, o que a gente entende? Tem um fragmento do texto, beleza? Eu não coloquei o texto todo. Ah, Fábio, por quê? Porque não há necessidade da leitura do texto. Olha o que ele diz. Sinto as frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos e a tentativa de superá-las com o exercício de supostas santidades. Ele já deu o texto aqui, ó, destacado, beleza? Ele deu o texto com um trecho destacado e ele vai perguntar: a expressão em destaque na frase acima apresenta um valor de. Tá, o que a gente vai associar? Com o exercício de suposta santidade. Em tese, o que geralmente a gente faz? Nós olhamos as alternativas, modo, tempo, condição, finalidade, concessão, e usamos essas interpretações, essas circunstâncias lá. Eu acredito que o que pode gerar um pouquinho de onda é a concessão. A concessão desvia um pouco, mas concessão até então é uma oposição, beleza? Então, concessão até então, oposição, é o que a gente precisa saber. Achei. Superá-las como? Com o exercício de suposta santidade. Como? Com o exercício de suposta santidade. Então o gabarito só pode ser a letra A. Gabarito, letra A. Ah, Fábio, mas por que você pensou assim? Simples. Você pode reparar que eu usei o como. Quando eu uso o como, é porque eu quero saber o quê? O modo. Quando eu uso o quando, eu quero saber o quê? O tempo. Quando eu uso o onde, eu quero saber o quê? O lugar. Quando eu uso o porquê, a causa. Quando eu uso para quê, a finalidade da coisa. Simples assim. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, algumas condições. Eu fui lá, analisei. Com o exercício de suposta santidade, é a maneira, é a forma, é como eu quero superar. E aí fica a ideia de modo bem evidente para nós. Beleza? Beleza. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos analisar o texto. E aí eu vou fazer o que eu não fiz na primeira, que é ler o texto. O texto diz assim: aqui sozinho, nesta cama, toda a história da humanidade e da vida rolam diante de mim. Respiro o ar inaugural do mundo, o perfume das rosas do Éden, ainda recendentes de originalidade. A primeira mulher colhe o primeiro botão. Vejo as pirâmides subindo, o rosto da esfinge pela primeira vez iluminado pela lua cheia que sobe no oriente. Ouço os gritos de conquistadores avançados. Observo o matemático inca no orgasmo de criar a mais simples e fantástica invenção humana, o zero. Entro na banheira em Siracusa e percebo, emocionado, o meu corpo sofrendo um impulso de baixo para cima igual ao peso do líquido por ele deslocado. Reabro feridas de traições, horrores de poder, rios de sangue correm pela história. Justos são condenados, injustos devidamente glorificados. Sinto as frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos e a tentativa de superá-las com o exercício de supostas santidades. Com a emoção a que nenhum sexo se compara, começo, pouco a pouco, a decifrar, numa pedra com uma tríplice inscrição, o que pensaram seres como eu em dias assustadoramente remotos. Acompanho um homem num desses raros instantes de competência que embelezam e justificam a humanidade, pintando e repintando o teto de uma capela. Ouço o som divino que outro tira de um instrumento que ele próprio é incapaz de ouvir.
Componho em minha imaginação o retrato de maravilhosas sedutoras, espiãs, cortesãs e barregãs, que possivelmente nem foram tão belas, nem seduziram tanto. Sento e sinto e vejo numa criação única, pessoal e intensa. Por quê? Ninguém materializou nada num teatro, numa televisão, num filme. Estou só com a minha imaginação e um livro. Cansa, hein? Ler cansa. Mas é uma atividade fenomenal. Beleza? É o melhor cansaço que tem, é o cansaço da leitura. Então, a construção linguística do texto nos mostra que... Gente, eu vou ser sincero para vocês. Você percebeu que o texto, ele passa uma história, ele passa uma ideia maravilhosa. Então, o que acontece? Ele está contando, ele está narrando aí uma situação para a gente. Olha a ideia. O narrador lamenta estar só, com a sua imaginação, em um livro para rever toda a história da humanidade. O narrador lamenta estar só. O texto não é triste, não. Quando você lê o texto, você tem uma sensação agradável. Então, essa ideia de lamentar, lamento, não tem como. Beleza? A letra A, ela fica fora da nossa análise. A letra B, o narrador ressalta a importância dos meios audiovisuais para a composição das imagens dos fatos históricos. Ele ressalta? Não. Audiovisual? Também não. Beleza? É só a leitura. Sem o teatro, a televisão e o filme, o narrador não consegue imaginar nem ouvir os fatos marcantes da história da humanidade. Aqui está aquela alternativa fora, né? Sempre quando analisamos questões, tem uma alternativa que dá fora. Essa aqui deu muito fora, essa aqui não tem como. O narrador refaz a trajetória da história da humanidade, descrevendo as imagens criadas por um livro. É a mais próxima da leitura que nós fizemos. E olha o que ele diz, a construção linguística nos mostra que a construção linguística, que o narrador refaz a trajetória, sim, ele refaz a trajetória, vem contando a história tudo direitinho, da humanidade, descrevendo as imagens criadas por um livro. Pô, beleza. Gabarito letra D. Gabarito letra D. E agora eu vou fazer aqui a marcação, tá? Só para marcar mesmo, né? Só para fazer parte do contexto. Então, o gabarito aí, letra D, tudo certinho. E vamos só dar uma analisadinha na letra E, para não ter problema. Na letra E acontece o seguinte: o narrador elogia os feitos artísticos e científicos da humanidade, embora aqueles seres remotos não conhecessem a televisão e o filme. Não tem nada a ver. Embora aqueles seres remotos não conhecessem a televisão e o filme. E aí elogia os feitos artísticos científicos. Não tem nada a ver, beleza? O texto ele é totalmente positivo, o texto ele é totalmente para cima, beleza? Isso é legal? É, porque se você tiver uma sensação que o texto não é um texto positivo, não é um texto aberto, alegre, você vai procurar alternativas que não são assim, beleza? Essa sensação da leitura facilita na hora da interpretação. Uma dica é ler com vontade, beleza? Essa é uma grande dica. Se lê de qualquer jeito, interpreta de qualquer jeito. A maneira como você lê influencia muito no resultado, beleza? Eu já falei beleza quantas vezes? Vou me policiar, vou ficar evitando de falar. Beleza. Vamos lá, galera. Próxima questão aí. O adjetivo em destaque na frase: respira o ar inaugural do mundo, o perfume das rosas do Éden, ainda recendentes de originalidade. Produz o sentido de. Ele só quer saber se você conhece a palavra recendente. Se você conhece a palavra recendente, você, por intuição, marca o gabarito letra B, exalando novidade. Porque recendente é a ideia de recender mais NTE. Como assim? Isso aqui, ó. Recender mais o NTE aí. Beleza? Então é assim, preocupante, tá? Vou escrever aqui para vocês, vou escrever assim, ó. Preocupante. Agente. E intrigante. Só isso aqui. Intrigante.
Tudo tem um NTE. Tudo tem um NTE. O que a gente entende aqui? Preocupante é aquele que preocupa. Agente é aquele que age. Intrigante é aquele que intriga. Recendente é aquele que recende. Recende significa aquilo que cheira bem. Então é o que cheira bem. Aí o que ele fala? Cheira bem e ele recende originalidade. Ele exala novidade. Beleza? Já que é original. E aí, ó, originalidade, novidade, exalando, recendente. E aí o gabarito, letra B. Bem tranquila essa questão. Era só saber o significado de recendente. Simples assim. Beleza? Fácil assim. E aí a gente consegue entender a questão. Deixa eu passar aqui, passar aqui, passar aqui, passar aqui. Olha lá, resplandecendo sucesso, aromatizando com perfumes, transparecendo antiguidade. Antiguidade com perfume e sucesso não chega a esse teor, né? Não chega a essa ideia que a gente quer. Sutileza não. Novidade com originalidade. Recendente, que é aquilo que cheira bem, com exalar. Muito legal, bem tranquilo. Vamos seguir. Outra questão de texto. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Tá. É um texto curto, não há necessidade da leitura. Mas vamos ler para manter um determinado padrão. Deste país surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres mentirosos, seres anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos e dos sarcasmos, senhores de máscaras venezianas, africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias. Beleza, é o quinto parágrafo do texto aí. Entre os dois períodos do fragmento transcrito acima, a coesão textual se estabelece pelo fato de o segundo período estar para o primeiro na função de. Quando ele fala na função de, olha as alternativas: predicado, objeto direto, sujeito, predicativo e aposto. Maravilha. A partir daí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Predicado é mole. O rapaz bebe chopp. Beleza. O rapaz bebe chopp. O rapaz é o sujeito. Tudo que sobra do sujeito nós chamamos de predicado. Então, o rapaz é sujeito. O que sobra do sujeito é o predicado. Então, calma aí. O rapaz é sujeito. O que sobra do sujeito nós chamamos de predicado. Esse é o predicado. Objeto direto. Vamos ao objeto direto. O objeto direto ele funciona assim. Quem bebe, bebe alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. O chopp, ele completa o sentido do verbo. Por quê? Você pergunta, quem bebe, bebe o quê? Beleza. Bebe o quê? Ele vai te dizer, chopp. Então, o chopp é objeto direto. Fábio, eu tenho muita dúvida em relação ao objeto direto, objeto indireto, e fazer essas classificações, se o verbo é transitivo direto, indireto, verbo transitivo direto, indireto. Se você tiver essa dificuldade, eu vou deixar uma opção para vocês, um link, né, teórico sobre isso, beleza? Mas até então, quem bebe, bebe alguma coisa, aí o chopp é objeto direto, e o verbo é transitivo direto. O sujeito está aqui, o predicado está aqui. Então, o que é predicado? É o que, depois que identifica o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, assim, eu não gosto de falar o que sobra, não. Vou mudar o meu texto. Quando você reconhece sujeitos, as outras... Tá difícil? Ah, calma, eu vou conseguir organizar meu pensamento. Quando você reconhece o sujeito, as demais palavras fazem parte do predicado. É isso. Ah, Fábio, tá me incomodando falar resto. Ah, o resto é predicado. O resto eu não gosto, não. Ah, o que sobra. Ah, o que sobra é muito feio, né? Imagina, você tem um jantar e você fala assim, ah, come aí. Ah, mas o que tem? Ah, tem arroz e feijão. Tá, e o que sobra? Ah, o que sobra? O que sobra não dá, mano. Então, o rapaz
ele é o sujeito e as demais palavras fazem parte do predicado. Sujeito e predicado são duas funções fundamentais, básicas, essenciais da língua portuguesa. Vamos lá. Então, sujeito aqui, predicativo. Beleza, predicativo é mole. Predicativo é assim, ó. O rapaz é inteligente. O rapaz é inteligente. O rapaz é o sujeito. Beleza. O que sobra? Olha aí a mania de falar o que sobra, né? O rapaz é sujeito. As demais palavras fazem parte do predicado. Pronto. Predicado. O é um verbinho de ligação. Por quê? Porque ele vai dar uma característica para o sujeito. Então, quem é inteligente? O rapaz. E aí, qual é o estado, qual é a característica do rapaz? Ser inteligente. Então, inteligente aqui, agora, passa a ser predicativo. Predicativo. De quem? Do rapaz. Qual é a função do rapaz? Sujeito. Então, ele é predicativo do sujeito. Simples assim. Então, não confunda predicado com predicativo, não confunda predicativo com predicado. Beleza? Beleza. E o aposto? O aposto é tranquilo. O aposto é uma relação entre substantivo. Então, fica assim, ó. Pelé. Quem é Pelé? O rei do futebol. Pelé. O rei do futebol, vírgula, chegou. Então, quem chegou? Pelé, o rei do futebol. Pelé era o rei do futebol, chegou. Então, você vai perceber uma relação entre a palavra rei e Pelé. Beleza? Quem chegou? Pelé, que é o sujeito. E aí, que Pelé é esse? Pelé é o rei do futebol. Quando você tem um termo que explica, esclarece, define um outro termo, chamamos esse termo de aposto. Beleza? Então aqui eu tenho o aposto explicativo. Fábio, tenho dúvida em relação ao aposto. Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu vou criar um link fazendo esses conceitos. Eu vou criar um link, eu vou criar um link com esses conceitos para facilitar para vocês o entendimento, tá? Então, aposto é quando um termo explica outro. Xuxa, a rainha dos baixinhos. Pelé, o rei do futebol. Foi? Ah, vamos ter aula com quem? Com Fábio. Fábio, professor de gramática normativa. É isso. Então, você vai ver que Fábio, professor, Pelé, rei, rainha, Xuxa, rainha, são termos que explica outro termo. E aí chamamos essa função de aposto, quando ele tem essa ideia, tá? E aí o que nós vamos perceber agora? Nós vamos analisar pela questão o seguinte. Ele quer o primeiro período em relação... Ele quer o segundo período em relação ao primeiro período. Tá, e o que é período? Período é tudo aquilo que começa com uma letra maiúscula e vai até um ponto final, beleza? Então eu tô lendo aqui, ó. Deste país surgiram inesgotáveis sagas. Vírgula. Vírgula encerra período? Não. Vírgula não encerra período. Narradores astutos, outra vírgula. Encerra? Também não. Alegres, mentirosos, ponto final. O ponto final, sim, encerra período. Aí ele começa com uma letra maiúscula. Seres anônimos, vírgula, nada. Heróis de si mesmo, vírgula, também não encerra. Poetas dos sonhos e dos sarcasmos, vírgula, nada. Senhores de máscaras venezianas, africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias. E aí encerra. Então, o que o segundo período em relação ao primeiro faz? Sujeito? Não. Por quê? Olha o que ele vai dizer.
Surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres, mentirosos. O que são narradores astutos e alegres mentirosos? São seres anônimos, olha eu explicando. Narradores astutos e alegres mentirosos são seres anônimos, heróis de si mesmo, poetas dos sonhos e do sarcasmo, blá 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 blá. Narradores astutos e alegres mentirosos são isso aqui, seres anônimos, heróis de si mesmo. Parece que o segundo período explica, elucida, esclarece o que são os elementos do primeiro período. Então o gabarito só pode ser letra E aposto. Simples assim. Ah, predicativo. Não, eu não estou dando uma característica para eles. Beleza? Sujeito. Também não. Ele não está praticando a ação. Predicado, objeto direto. Não, porque não dá ideia de completar um sentido de um verbinho e não dá ideia de ser predicado. O que é predicado? Predicado é dar característica, anunciar algo que o sujeito está fazendo. Isso é predicado. Predicado é isso. E, enfim, matamos a questão. Só para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui, ó, gabarito, letra E. Foi ou não foi? Foi. Tranquilo ou não? Tranquilo. Então, vamos dar sequência, gabarito, letra E.